Vamos lá, então, aula de geografia. Vamos falar hoje sobre influências culturais de europeus e outros povos. Ou seja, vamos ver aí quais são os costumes e culturas que nós temos, que nós herdamos aí de europeus e de outros povos. Tem aí uma verificação, uma atividade para vocês estarem fazendo em casa, onde vocês vão encontrar na página 17 as influências que temos hoje na cultura brasileira, que vieram dos alemães e dos japoneses, tá? Então, a resposta para o dever de casa você encontra na página 17. Na aula de hoje, página 16, europeus e asiáticos. Me acompanhem. Além de indígenas e africanos, os portugueses que colonizaram o país também ajudaram a formar o povo brasileiro. Outros povos de origem distinta também vieram a nosso país em busca de melhores condições de vida e contribuíram para a diversidade do Brasil. O Brasil é um país diverso tanto em cultura quanto em povos. Então, esses povos que vieram para cá lá no início da colonização foram os povos que contribuíram para essa diversa cultura que nós temos hoje. O governo brasileiro passou a estimular a vinda de imigrantes europeus ao Brasil. Cerca de 4 milhões de pessoas desembarcaram no nosso país em busca de oportunidades. Muitos deles vieram fugindo de guerras, conflitos e perseguições que tinha em seu país de origem. Aí, ó, aí vocês já podem marcar. Entre os imigrantes europeus, podemos citar, vocês vão sublinhar aí, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, poloneses e ucranianos. Vocês vão sublinhar aí, porque já faz parte da resposta do número 1 da página 19. Continuando, além desses imigrantes europeus, temos também os imigrantes asiáticos, como japoneses, chineses, libaneses e sírios. Então, nós vamos aí sublinhar de portugueses a ucranianos e de japoneses até sírios. Coloquem aí do ladinho o número 1, porque é o número 1 da página 19, tá? São então os imigrantes europeus e asiáticos. 17. Como vimos, hábitos e costumes africanos e indígenas influenciaram a cultura brasileira em diversos aspectos. O mesmo aconteceu em relação aos imigrantes europeus asiáticos e de outras regiões. Na sequência, vamos conhecer algumas das influências vindas desses povos. Leiam para mim aí os imigrantes alemães. Página 17. Estou pedindo para me acompanhar, o aluno está respondendo que ainda não está no momento de responder. Vamos lá. Página 17, segundo parágrafo. Os alemães deixaram suas marcas na arquitetura, como estilo em Chaimel, culinária como superstição e algumas festas típicas apenas para a cidade. Essa aí vai ser a resposta do dever de casa, tá? Dos alemães. Leiam embaixo agora. Os japoneses amam alguns costumes como consumo de chá e a prática de artes marciais, como karatê, jiu-jitsu, que foi desenvolvido no Brasil
que vocês vão colocar aqui nos japoneses, tá bom? Vamos lá para a página 19. Imigrantes atuais. O Brasil continua recebendo imigrantes, ainda que em menor quantidade. Entre os vários motivos, esses grupos vêm ao nosso país principalmente em busca de melhores condições de vida, fugindo de guerras, conflitos políticos, religiosos e desastres naturais. Ou seja, a mesma coisa que acontecia lá no século passado, acontece até hoje. As pessoas vêm em busca de melhor condição de vida, fugindo de guerra, fugindo de conflito e hoje também fugindo de desastres naturais. Na década de 2010, os principais grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil vieram de países como, sublinha aí, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Haiti, Paraguai, Congo, Angola, Síria, China e Coreia do Sul. Essas são aí as respostas do número 2. Vocês podem, então, sublinhar desde os principais até Coreia do Sul. Podem sublinhar lá, ó, na década de 2010, vírgula. Aí vocês vão aí marcar desde os principais até Coreia do Sul. Resposta do número 2. Todos eles também trazem consigo elementos de sua cultura que passam a compor a diversidade brasileira. Turma, acontece da seguinte forma. Como as culturas elas se misturam? Porque os imigrantes que vieram antes, eles influenciaram na nossa cultura e os imigrantes que estão chegando hoje, eles continuam influenciando. À medida que você começa a ter contato com alguém, com uma outra pessoa, é muito automático você acabar pegando algum costume dela. Alguma forma que ela fala, alguma comida que ela faz, algum objeto que ela possa produzir, alguma festa, um exemplo, vem alguém de um outro país, vem morar do lado da sua casa e eles têm o costume de fazer uma festa que no Brasil nós não temos. Automaticamente, se você gosta dessa festa, você também já vai querer praticá-la no próximo ano, tá? Então aí, número 1 e 2 eu já respondi para vocês, é só vocês. Eu já pedi para vocês sublinharem, é só vocês copiarem. Que é o número 1. Quais os principais grupos de imigrantes europeus e asiáticos que contribuíram para formar a população brasileira? Então são os portugueses, italianos, alemães, espanhóis, poloneses, ucranianos, japoneses, chineses, libaneses e sírios. Tá tudo marcado aí lá na página 16. 2. Cite exemplos de grupos de imigrantes que vieram recentemente ao Brasil. Os principais grupos vieram dos países Bolívia, Colômbia, Venezuela, Haiti, Paraguai, Congo, Angola, Síria, China e Coreia do Sul. No município onde você mora, existem imigrantes que influenciaram a cultura local? Sim ou não? Não. Só colocar aí que não. Façam esse para a gente continuar a aula de hoje. Página 20. Use o que aprendeu. Observe as imagens a seguir e indique os povos que influenciaram os elementos culturais. Aí nós temos uma procissão, né? Um ato religioso católico. De qual povo nós herdamos esse costume? Portugueses na primeira imagem. E a criação de objetos em cerâmica? Indígenas. E as lutas de artes marciais? Japoneses. E as rodas de samba? Então vai ficar aí portugueses, indígenas, japoneses e africanos. 21. Vamos ler aí os textos. Cafundó ficou famoso no Brasil e no mundo nos anos 1970, ao ser noticiado que apenas lá se falava a cupópia,
uma língua própria desenvolvida pelo grupo que combina vocábulos africanos e particularidades gramaticais do português caipira. Esse primeiro texto aí está falando sobre o quê? Sobre a língua, gente. Olha aí, uma língua afrocópia. Vamos lá, gente, prestar atenção na leitura. Sobre uma língua. Aí um segundo texto. Única comunidade majoritariamente negra na região, os gurutubanos diferenciam-se dos grupos sociais vizinhos por suas crenças e costumes ancestrais. Uma das marcas é o batuque tradicional, presença obrigatória nos ritmos religiosos e festa da comunidade. Se eu falo de batuque, se eu falo de festa, eu estou falando sobre música. Então aí na letra A está perguntando, esses dois textos se referem à herança cultural de qual origem? Africana. Letra B. Quais os elementos culturais mencionados no texto? A língua e a música. A língua e a música. Aí no primeiro fala sobre a língua e no segundo a música. Para fazer mais, observem aí o mapa. Esse mapa é da distribuição dos principais grupos indígenas em 1500. De que se trata o mapa? Já dissemos, né? Você vai copiar aí, ó, o que está aqui no título. Você vai copiar aí na letra A. Copia aí. Letra B, da página 22. Observe novamente o mapa Reservas Indígenas no Brasil de 2015, na nossa aula anterior. Qual a principal diferença entre ele e o mapa de distribuição dos principais grupos indígenas? Então vamos lá. O mapa de 1500, ele tem a distribuição espacial da população indígena pelo território brasileiro antes da chegada dos portugueses. E o de 2015 tem a localização das atuais reservas indígenas. 1500, como era a localização, distribuição dos indígenas pelo território brasileiro antes da chegada dos portugueses. E 2015, a localização das atuais reservas indígenas. Letra C, pessoal. Cite algumas das influências indígenas na formação da cultura brasileira. Nós podemos citar tomar banhos diários, dormir em redes, usar colares e brincos, consumir alimentos como mandioca, amendoim, abóbora, produzir artesanatos com penas, açaí, entre outros. No número 4 tem aí um texto que vocês vão ler e vocês vão ver que o povo a qual o texto se refere são os árabes. Página 23. Tem uma manchete aí. Leiam a manchete para mim. Haitianos recebem autorização para residir no Brasil. Cite motivos que levam alguns povos a emigrar para o Brasil na atualidade. Fugir de guerra. Muito bem. Qualidade melhor. 23, letra A. Então nós podemos colocar para fugir de guerras. Aí a colega diz conflitos e também em
busca de melhor qualidade de vida. Letra B. Existem imigrantes que se mudaram recentemente para o município onde você vive? De que países eles são? Caso existam imigrantes recentes em sua cidade, pesquise os principais grupos. Podem aí fazer aqui, ó, um tracinho que nós vamos fazer essa atividade mais pra frente com a nossa pesquisa. Façam aí a linha de chegada. Vão marcar o emoji feliz se vocês entenderam todo o conteúdo. O emoji pensativo se vocês deixaram de entender algum assunto. E o emoji triste se você não entendeu nada. Lembrando que para o emoji pensativo, que você tem dúvida, e o emoji triste se você não entendeu alguma coisa, você pode vir à minha mesa e eu vou te explicar novamente, tudo bem? Concluam então a atividade. Vocês de casa também concluam os exercícios. Assim que estiver pronto, me enviem as fotos aqui pela nossa plataforma. Até a próxima aula. Tchau, tchau.